Bom dia! Trabalho versus estresse, nervoso, dores no corpo, depressão. Tudo isso pode ser consequência da insatisfação no trabalho, que não faz muito tempo deixou de ser braçal e passou a ser mental. No Globo Comunidade de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com o professor Vanderlei Codo, pesquisador de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília. Pessoas que trabalham cuidando de outras pessoas, enfermeiros, professores. Um estudo da Universidade de Brasília, o mais completo do mundo, descobriu que 30% desses cuidadores sofrem da síndrome de burnout. Eles se sentem impossibilitados de fazer o trabalho, como se sentissem uma desistência simbólica. A repórter Heloísa Torres foi até a Universidade de Brasília e vai explicar pra gente o que significa isso. Aquela sensação de cansaço antes mesmo de levantar da cama, aquela torcida para que o fim de semana ou as férias do trabalho cheguem logo, são sintomas de exaustão emocional. Apenas um exemplo de problema que pode ser provocado pela atividade que a pessoa exerce. Nós viemos até o Laboratório de Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília, que já estudou mais de 20 profissões. As pesquisas mostram que o trabalhador desgasta o que usa, no caso, a cabeça. Aquele imenso esforço físico, muito maior que o mental, ficou no passado. O professor Vanderlei Codo é o coordenador do Laboratório de Psicologia do Trabalho da UNB. Professor, as doenças mentais têm sido chamadas de mal do século XXI pelos psicólogos. O trabalho pode, de fato, comprometer a saúde mental das pessoas? Como? Por quê? Sempre. O trabalho sempre pode comprometer a saúde mental das pessoas. Os primeiros estudos são de 1917. Agora, cada vez mais. Cada vez mais na medida em que você está sofrendo um deslocamento do braço, da força física para a cabeça. O Lula, como metalúrgico, perdeu o dedo, lembra? Hoje não se perde mais o dedo. Computadores, torno mecânico é controlado por computador. Não é o teu dedo que está em jogo, é a tua cabeça. E é essa a razão, é uma das razões importantes para a saúde mental ser um grande problema e ser hoje a segunda principal causa de afastamento no trabalho. Perde para quê, professor? Perde para as doenças osteomusculares, que por sua vez também tem um forte comprometimento a nível psicológico, não é? Que tem um reflexo, por exemplo, as lesões por esforço repetitivo. Lesão por esforço repetitivo, você tem um forte componente psicossomático, né? Você fica com a coluna, com as costas doendo quando você está estressado, quando você tem problemas de relacionamento, por exemplo, no teu trabalho. E quais são essas doenças mentais? A depressão é um exemplo? Qualquer doença mental pode ser atribuída ao trabalho. O trabalho é uma esfera da vida tão importante quanto a sexualidade, quanto a família, quanto a educação, quanto o relacionamento social entre as pessoas, relacionamento afetivo, etc. Se você pode dizer que qualquer problema de saúde mental pode ser atribuído à sexualidade, também qualquer problema de saúde mental pode ser atribuído ao trabalho. A gente demorou um pouco para perceber isso. A gente ficou um pouco preso da infância, da família, como determinante de doença mental. Foi mais ou menos há uns 50, 60 anos que a gente começou a perceber que o trabalho também pode provocar saúde, prazer, doença.
Agora, como identificar que o problema é no trabalho e não provocado por um aspecto particular da vida da pessoa? Você faz um diagnóstico do trabalho, você faz um levantamento epidemiológico, não é? Se você perdeu tua mãe, teu pai, é provável que você fique deprimida. Mas é pouco provável que 30% das pessoas tenham perdido a mãe ao mesmo tempo, num determinado setor do trabalho, numa determinada relação. Então, através da epidemiologia, você cerca e fica sabendo o que é idiosincrático, o que é de uma determinada estrutura da família, o que é do trabalho, o que é de uma determinada classe social, daí por diante. Agora, só é possível então com a ajuda de outros profissionais. Por exemplo, esses diagnósticos são feitos de que maneira? Pelos profissionais do laboratório? Nós desenvolvemos um instrumento que se chama diagnóstico integrado do trabalho. Ele faz um processo de observação, ele faz um processo de entrevistas, ele aplica instrumentos, né? Ele é um diagnóstico transdisciplinar, né? Nós temos pessoas de várias áreas, administração de empresa, psicologia, sociologia, medicina, etc. E a ideia é de perceber a dimensão subjetiva do trabalho, né? Essa a novidade. A novidade é que no século XXI a marca do trabalho é a subjetividade. Portanto, a marca do trabalho é a saúde mental, doença mental. Basta ver as discussões sobre estresse. Qualquer pessoa hoje fala na rua sobre estresse. É algo que está extremamente popularizado. Meu chefe está me atazanando a vida e eu estou estressado, etc. É algo que hoje é senso comum já. Mais de 20 profissões já foram estudadas pelo laboratório. Professor, quais que chamaram a atenção por terem características marcantes? Existe, claro, algumas categorias que são mais estudadas do que as outras. Professores, por exemplo, estão bem mais estudados, bancários. São profissões que são profissões de risco. Tem algumas profissões que são, então, de maior risco realmente. Por que motivo, professor? Cada profissão tem suas características. No caso do professor, por exemplo, você tem um vínculo afetivo. Vamos ver o que A relação do professor e aluno, do ponto de vista afetivo, ela é uma relação extremamente complicada. Ele é um cuidador, ele é um profissional que cuida. Isso é verdade não só para professores, isso é verdade para enfermeiro, para profissionais de saúde de uma forma geral. Foi identificada uma síndrome entre os cuidadores, que é a síndrome de burnout. Que significa o que essa síndrome? Nós temos um livro inteiro sobre isso, o livro chama Educação, Carinho e Trabalho. É uma impossibilidade. É uma desistência simbólica, é uma impossibilidade de resolver afetivamente o drama de ensinar. Né? Burnout de fogo, de queimar para fora, de perder o fogo, de perder o tesão. A gente ainda não conseguiu um termo só que pudesse traduzir o burnout para o português. Mas é uma síndrome identificada no Brasil, não? Ela é identificada mundialmente? Nosso estudo, ela é identificada mundialmente, mas nós temos o maior estudo que já foi feito no mundo sobre o burnout. A gente tem um estudo de 52 mil sujeitos. E os números são muito parecidos com o exterior. A gente está falando hoje em torno de 30% de trabalhadores, de cuidadores, educação, saúde, etc., afetados pela síndrome. E no caso dos professores, por exemplo, existe uma solução? Como se livrar do problema de saúde mental? É possível? Vamos por partes. Em primeiro lugar, é preciso um programa de valorização do professor, em todos os sentidos. Valorização a nível social, valorização a nível salarial, valorização a nível de status dentro da sociedade. Né? Agora, você cria uma estrutura de apoio. Por exemplo, se a comunidade participa da escola, reduz
os sintomas de burnout. Há exemplos práticos disso? Não, os nossos dados mostram claramente que conforme aumenta a participação da comunidade da escola, diminui o sofrimento do professor. Claro, porque ele tem apoio. É uma maneira de dividir a responsabilidade? Exatamente, os pais, os amigos dos pais, etc. Eles acabam criando uma estrutura que a gente chama de suporte social. Você fornece suporte social que te permite lidar melhor com o conflito. O Laboratório de Psicologia da UNB já pesquisou mais de 20 profissões. Você vai ver agora como reagem os bancários. Entre os bancários, a gente descobriu uma síndrome específica deles, que é a síndrome, a gente batizou de síndrome do trabalho vazio, que é um sentimento de perda do que você nunca teve. É uma dificuldade de construir a identidade, né? Na medida em que você não pode visualizar claramente o produto do teu trabalho. Quando você sair daqui, você vai ter uma reportagem pronta, né? Daqui a um tempo você vai vê-la e você vai saber o que fez de certo, de errado, etc. E um caixa dizia numa entrevista nossa que ele começa o dia de trabalho com 0 e termina com 0. Né? Que ele se mexe e não faz nada. Né? Entre bancários, portanto, você tem problemas assim. E problemas que, de novo, vão se resolver pela organização do trabalho. Como que, por exemplo, foi sugerido pelo laboratório, pelos pesquisadores, uma reorganização de questão de fila, por exemplo? Isso. Toda a ideia é a ideia de enriquecer o trabalho. Fazer com que o profissional se sinta importante, no caso dos bancários. Como os nossos estudos sempre são bastante amplos, a gente percebeu que quando a agência era pequenininha, um posto de serviço pequeno, dentro de uma empresa específica, você não tinha síndrome do trabalho vazio. Fomos investigar por quê. Porque dentro de um posto de serviço, dentro de uma empresa, você conhece a moça que vem lá, recebe o salário, você a auxilia quando ela tiver com problema financeiro, quando ela não sabe como pagar uma conta, etc. Você repersonaliza o trabalho. Se você está dentro de uma grande agência, num grande centro urbano, você não conhece ninguém, você não tem relação e tal. Essa tentativa que está acontecendo nos bancos de você atribuir mais funções, né? Criar gerências de relacionamento, etc. Hoje, se você for entrar em qualquer banco, você vai ver que o número de caixa a caixa, estrito senso, diminuiu, e tem um bando de gente que atende você, que sabe teu nome, né? Que conversa com você, que discute necessidades, etc. Aí o teu trabalho passa a ter sentido, você ressignifica o trabalho. Os bancários, segundo o professor Vanderlei Codo, têm dificuldade em se reconhecer no que fazem, porque o produto do trabalho não aparece. Estresse, depressão, a relação entre estas doenças e o trabalho é o que você está acompanhando no Globo Comunidade. Você não fica curioso, por exemplo, as doenças do trabalho atingem mais os homens ou as mulheres? E de que forma? O professor Vanderlei Codo responde. Existia, há um tempo atrás, um dado conhecido, que você tinha mulheres apresentavam mais histeria na população em geral, e homens apresentavam mais obsessão, né? Com a entrada e a mudança do mercado do trabalho no sentido de assimilação da mulher, você começou a ter mais histeria para os homens e mais obsessão para as mulheres. Uma mulher, por exemplo, que assume a chefia, ela corre um bom risco de desenvolver obsessão. E um homem que assume tarefas de cuidado como saúde, trabalho, saúde, educação e outras coisas ligadas a cuidado, desenvolve histeria na mesma dimensão. Quer dizer, o que a gente pensava há 30, 40 anos atrás, que era uma doença ligada a gênero, na verdade é uma doença ligada ao trabalho. As mulheres não eram mais histéricas porque nasceram assim. Elas eram mais histéricas porque elas tinham um trabalho mais histérico, que era o trabalho estrito senso de cuidar do marido e do filho e tal.
O laboratório tem mais de 10 livros publicados, frutos de pesquisas feitas com esses profissionais. Professor, esses livros são para os trabalhadores que passam por problemas ou para profissionais, de um modo geral? São livros que pretendem dar acesso às pessoas sobre o seu sofrimento. Né? O livro Educação, Carinho e Trabalho, ele é um livro que pretende ser lido e tem sido lido. O livro Trabalho Enlouquece, que é o livro que nós estamos soltando agora, daqui a um mês e pouco ele deve estar na rua. Ele relata casos de paranoia, ele relata casos de depressão narcísica, de sofrimento de trabalhadores, etc. Já que o senhor falou desse livro recente que está para ser publicado, a conclusão é: o trabalho pode enlouquecer as pessoas? Pode, tanto quanto qualquer coisa importante na vida das pessoas. Tudo que for importante para a construção da tua identidade pode te provocar sofrimento psíquico, pode ser portador da loucura. Essa é a questão. Quer dizer, o que é que pode ser portador da loucura? O que for importante para a construção da tua identidade. As tuas relações na escola, no primeiro grau, elas podem te trazer traumas inesquecíveis, né? Se a professora te maltratou no primeiro dia de aula, é muito grave, é muito importante. É a mesma coisa com o trabalho. Professor, para a gente concluir então, os patrões têm tido maior consciência de que cuidar da saúde mental dos seus trabalhadores é bom? E já vou engatar aí uma outra pergunta: e qual é o futuro do trabalho daqui para frente? As pessoas podem ter mais esperanças de que vão ter menos problemas de saúde mental? Olha, quando a gente começou a estudar, os empresários tinham muito medo das conclusões a respeito de saúde mental e trabalho. Eles achavam, por exemplo, que você ia, de alguma forma, perturbar a imagem da empresa. Aqui é um lugar onde as pessoas adoecem, né? E evitavam, inclusive, isso. E com o tempo, cada vez mais vem percebendo que a saúde mental é um extremo aliado. É um importante aliado no sentido de melhoria da produtividade. Nós estamos entrando em um século onde a saúde mental e trabalho tem se transformado e vai se transformar cada vez mais no principal problema para resolver em termos da estrutura de produção. Ou temos uma estrutura, um trabalho prazeroso, ou não teremos trabalho, não teremos produtividade, não teremos cada vez mais a nossa felicidade depende disso. Depende exatamente da saúde mental do trabalhador.